Quando eu era menina, minha avó me dizia que eu ia ser professora. E eu, muito dona de mim, respondia: Deus me livre. Jamais. Como é que eu ia estar em sala de aula, cheia de crianças na minha volta, tentando ensinar alguma coisa? Eu achava que aquilo realmente não era para mim. Tanto que quando eu terminei o ensino fundamental, na minha época chamada de ginásio ainda, né? E fui para o ensino médio, para o segundo grau, porque era primeiro grau e segundo grau. Eu não escolhi fazer esse caminho, né? Esse caminho da educação através do magistério. Eu fui para a formação geral básica. Por quê? Porque eu não queria sala de aula, né? Eu não me via naquilo. Mas era meio contraditório, porque ao mesmo tempo que eu não queria sala de aula, logo que eu entrei no ensino médio, que eu entrei no segundo grau, eu comecei a dar aula particular. Então, eu estava com o pé na educação. E com o pé na educação, sigo até hoje, né? São muitos anos de jornada, eu tenho uma escola em Brasília, trabalho com educação à distância, mas uma coisa que quando eu era menina eu não sabia, que depois foi ficando cada vez mais claro, né, na minha jornada, é que de fato não era educação para crianças que eu queria fazer. Eu ensino adultos, então, a minha escola é toda voltada para a educação de adultos, desde a educação de jovens e adultos, o antigo supletivo, cursos técnicos, cursos profissionalizantes, aqui no Educação para Mulheres, onde eu falo sobre a volta ao estudo, não somente da educação básica, mas principalmente da volta, não necessariamente ao estudo, mas ao aprendizado, que às vezes a gente tira da vida da gente e não percebe, né, que de fato na vida a gente precisa seguir aprendendo sempre. Então, hoje eu sou uma grande defensora da educação informal, inclusive, mesmo tendo escola, olha que contrassenso, né? Mas não vivemos mais uma época em que a gente precise necessariamente buscar instrução, buscar educação, buscar conhecimento apenas nos meios formais, como era no século passado, finalzinho do século passado, começo desse, ainda se tinha muito essa necessidade. Hoje, tecnologia facilitou muitas coisas, mas também me acende muito um olhar de cuidado, né? Para onde que nós estamos olhando e buscando referências para a nossa vida. Isso me trouxe para a educação para mulheres. Este é um vídeo em que eu vou falar um pouco mais sobre essa minha necessidade de trazer informação de qualidade, mas não só informação, de mostrar a transformação que a educação pode fazer na vida de qualquer pessoa, mas aqui com um foco voltado para o feminino, um foco olhando para as mulheres, algo que eu sempre senti muita necessidade de fazer. Então, saí daquele lugar que não era meu, de ser professora de educação infantil ou das crianças, séries iniciais, e me apropriei do meu lugar com a educação para adultos. Isso me levou numa jornada pessoal muito grande. Desde 99, eu estudo sobre a andragogia, que é o jeito como o adulto aprende. E isso me fez criar métodos de ensino para os meus alunos, me fez trabalhar processos dentro da minha escola para que fosse mais fácil para os nossos alunos aprenderem. E me trouxe aqui, falando com mulheres 40 mais, que estão em busca dessa virada de chave, dessa virada de vida, querendo mais resultado, mais visibilidade, mais reconhecimento, mais valorização daquilo que são, daquilo que fazem, mas, sobretudo, em busca de ser quem elas merecem ser, quem cada uma de nós merece ser, quem cada uma de nós veio nesse mundo para ser. E isso me traz para um lugar muito gostoso, que fala muito comigo desde sempre, que são os livros. Eu sou uma leitora, né, voraz, desde muito cedo. Tenho memórias de leitura com o meu pai. Eu muito pequena ainda, nem alfabetizada não era. Tenho uma memória afetiva muito grande com isso. Meu pai, nos sábados à tarde, deitado no tapete da sala de visita da casa da minha avó, com uma caixa de gibi. E ele lia os gibis e gargalhava com as histórias. E eu, menina pequena que era, 2 anos e pouco, 3,
via aquilo e achava que ali tinha alguma coisa muito legal. Então eu pegava também os gibis e eu ia contando as historinhas ali para mim. Minha avó lia para mim, meu pai lia para mim, mas eu queria ler eu, né? Pequenininha, olha só, Dona Daniele, né? Na época, quando eu era pequena, eu não sabia falar o meu nome e eu dizia Lili. Daniele virou Lili. Eu fui Lili para o meu pai há muitos anos. E aí eu pegava o gibi, passava por ele, ria, contava as historinhas com base nas figuras. E ali nasceu a minha paixão pela leitura. Não sei nem dizer quantos livros eu já li até hoje, mas foram centenas, né? Leio muito mesmo. Isso me trouxe para o universo da leitura. E eu falo muito sobre isso aqui no canal, lá no Instagram, né? Falo sobre a importância da gente criar conexão com a leitura e permitir que a leitura nos transforme. A maioria das pessoas não se apropria dessa transformação possível que a leitura nos traz. Nós lemos, mas nós não aplicamos. E com base nisso, pensando nisso, foram nascendo metodologias. Uma vez que eu estou no mundo da educação, né? Tudo aqui para nós é método. Então veio uma metodologia de leitura, ensinar as mulheres 40 mais a ler, não só a fazer a leitura, né, técnica em si, uma leitura ativa, uma leitura em que você se coloca naquele processo de aprender. Então, faz mais do que a interpretação. Você reflete, você escolhe ações, você aplica. Porque quando estamos aqui, ó, mergulhadas em um dos livros, nós estamos tendo a oportunidade de ter em mãos uma obra que reflete não o momento do autor, mas toda uma vida, muitas vezes, né? Toda uma linha de pesquisa, todo um propósito, né? Muitas vezes o propósito do autor está muito claro aqui num dos livros ou em vários dos livros dele. E eu costumo dizer que a gente pode aprender com qualquer tipo de leitura, seja uma leitura de lazer. Eu, por exemplo, eu adoro ler romances, a romantasia, né? Aqueles romances mais fantasiosos, com mundos de faz de conta, adoro. Por quê? Porque isso estimula a minha criatividade, então aprendo ali. Isso me faz trabalhar o meu poder de visualização, então tem um objetivo por trás dessa leitura. Mas também tem um momento de lazer. Livros mais técnicos, mais voltados para autocuidado, para desenvolvimento pessoal, para o aprendizado, como tenho vários aqui, todos eles nos trazem grandes possibilidades de aprender algo novo. E também nos trazem grandes possibilidades da gente se transformar. A gente ir fazendo essas conexões entre a vida real e aquilo que está no livro ali. E percebendo, né? Por que nós agimos de tal forma? Por que nós pensamos de tal forma? Por que a nossa vida se coloca do jeito como ela está hoje? E essa é uma dor que chega muito para mim, enquanto eu mentoro mulheres de 40 ou mais, menos às vezes chegam um pouquinho antes dos 40, mas em geral as minhas mentoradas têm a partir de 40 anos. Vivendo essa urgência biológica mesmo, de encontrar um novo caminho, de se perceber nessa vida construída. Por quê? Porque é muito comum que a gente dedique parte da nossa vida à nossa família, ao nosso trabalho, aos nossos filhos, né? Aos nossos pais, aos nossos cônjuges. E em algum momento a gente se desconecta de nós. Daquilo que sonhamos quando éramos mais jovens. Eu quero ser tal coisa, tal profissão, quero fazer dessa forma, quero transformar o mundo. E aos poucos a gente foi transformando a nossa casa, né? Fazendo aquilo que era preciso ser feito e o mundo ficou para depois. Aos 40, volta uma vontade, na maioria de nós, de reencontrar essa chama de mudança, de realização, de pertencimento, de tantas coisas que sonhamos fazer que talvez ainda não
tenhamos tido oportunidade com elas. E isso me traz de volta aqui, ó. Onde que nós podemos buscar referência, repertório, essas mudanças que a gente tanto anseia, né? Eu passei por essa fase também, né? Vivo ela mais, de um jeito hoje mais focado, vou dizer assim. E eu já vou fazer 50, tá, gente? Então, olha, tem 10 anos que eu tô na fase aí dessa busca, dessa reconstrução. E é bonito de ver, bonito de viver, mas também traz momentos muito introspectivos que a gente se pergunta o que eu estou fazendo da minha vida. Então, o Educação para Mulheres, esse canal aqui, nessa ideia que me acompanha há muito tempo, ele vem muito focado na gente buscar essas referências, esse repertório e entender que sem a educação, seja ela formal ou informal, muito provavelmente você não vai conseguir essa mudança que você tanto quer. Por quê? Porque como é que você pode ter resultados diferentes fazendo sempre tudo igual? É uma pergunta importante de refletir. E como é que você pode fazer diferente se você não tem base para isso? Então, copiando alguém, não vai dar certo, né? Cada um de nós tem uma essência. Seguindo o caminho aí que muitos seguem, eu vou fazer isso que está todo mundo fazendo, talvez não seja para você. Então, despertar essa pessoa que existe aí, né, dentro de você e que está lá, ó, batendo na porta para dizer assim, abre, né, quero ir para o mundo, quero mostrar meus talentos, quero descobrir os meus talentos, as minhas possibilidades, o meu caminho. E esse canal vem falar muito sobre isso. Então aqui você vai encontrar muito sobre leitura, vai encontrar técnicas de estudo, afinal de contas sou uma pesquisadora da andragogia, né? Estou sempre buscando aí melhorar a sua forma de aprender e de estudar, tá? Então não só como que você aprende melhor, mas como que você estuda melhor, coisas que a escola, gente, em geral não ensina, né? Eu aqui penso muito nisso, né? Ao invés de trabalhar primeiro conteúdos, a gente deveria se apropriar das nossas competências de aprendizagem. Então, vai encontrar isso aqui no canal, vai encontrar sobre livros, vai encontrar histórias, vai encontrar orientações sobre esse momento aqui da nossa vida 40 a mais, né? O que a gente está buscando, como que podemos fazer, o que importa de verdade, essa conexão com o seu eu feminino. E se você ficou comigo aqui até agora, eu quero te dar as boas-vindas de novo. Essa é uma reinauguração desse canal, em que eu me proponho a trazer coisas úteis, mas também coisas gostosas, coisas que você leva para a sua vida, consegue aplicar, coisas de ordem prática, coisas de ordem de crescimento pessoal, de crescimento emocional, de desenvolvimento pessoal feminino. Seja bem-vinda, aproveite, participe, sugira temas, afinal, essa é uma conversa entre eu e você, né? Para que a gente tenha essa proximidade e que você perceba que existe sororidade no mundo e que eu me importo, assim como você também se importa, com muitas outras mulheres aí que estão dentro do nosso universo. Quero te dar as boas-vindas e dizer que eu belisco, de vez em quando você vai sentir um beliscão de amor aí, dizendo assim, eita que a Daniele hoje bateu pesado. Mas sempre depois disso eu trago uma reflexão importante e, acima de tudo, este é um canal em que você deve se sentir conectada, não comigo apenas, mas com a sua essência, com a sua vontade de seguir aprendendo e transformando a sua vida. Um beijo no seu coração, vejo você no próximo vídeo.